Ok. Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui com o programa Egresso, Sua História, Nossa História, né? Que foi intermediado pela Camila, da comunicação da empresa Kinross, né? Então, gostaria que ela se apresentasse. E hoje nós vamos falar com Cairo Cunha, né? Que é engenheiro de Minas e foi nosso aluno aqui na Faculdade de Finanças. Está engenheiro de Minas, executando o que ele e esposa fazendo na faculdade. Tá? Então, primeiro eu passo a palavra para a Camila, depois a Camila passa para cá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que na semana passada, né, que eu participei do CONIC. A palestra de hoje também acontece no programa da Kinross, no qual nós articulamos palestras, visitas dos nossos profissionais com as instituições de ensino, tanto no município. E eu acho que esse intercâmbio entre empresa e instituições de ensino, centros acadêmicos, são muito importantes porque é uma forma da gente trazer uma potência do mercado para os alunos que um dia vai se mercado. Então, para que eles já possam ir conhecendo, essa de experiências é sempre muito rica. Acho que para a empresa que consegue trazer um pouco do seu negócio, né, aproximar as pessoas do seu negócio, e para os alunos que também conseguem ter essa vivência, troca de experiência, para um pouco mais sobre o mercado. Queria agradecer também o Caio, né, desde o momento que eu contatei. E agora, obrigada por ter sido tão solícito, né? E palestra para todo mundo, bom bate-papo. Eu acho que aproveitem a presença dele, porque tem uma trajetória bastante inspiradora e que pode servir de exemplo para vocês. Obrigado, Camila. Obrigado, Thaís. Boa noite a todos. É um prazer estar conversando com vocês aqui, sendo um antigo aluno, sempre bom poder conversar com os alunos, passando aí a gente passou alguns anos atrás, né? Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, eu não preparei uma palestra ou algum tópico específico, realmente vim aberto para a gente poder bater um papo, então eu seja bastante interativo, vocês me perguntem o que vocês gostariam de saber, eu vou falar um pouquinho só sobre a minha trajetória, depois eu vou abrir aí para a gente poder bater um papo e deixar bem interativo. Então, como eu falei, meu nome é Cairo, né, tenho hoje já mais ou menos 9 anos de experiência profissional, desde que eu comecei a trabalhar na Kinross. Eu fiz o curso de engenharia de Minas aí na Finon, comecei aqui em 2010, concluí o curso em 2014, no final de 2014. Já no terceiro semestre de faculdade, eu consegui um estágio, né? Eu comecei lá fazendo estágio na área de perfuração e desmonte de rochas. Logo depois disso, eu fui transferido para a área de engenharia, de planejamento de Minas. Trabalhei nessa área por um ano, depois planejamento de longo prazo, planejamento estratégico, e daí foram se abrindo várias portas para mim dentro da empresa. Então, já no final de 2014, quando eu graduei, eu era técnico de planejamento da Kinross, eu recebi a proposta de programa seletivo interno da Kinross de trainee, eles chamam de Generation Coach, e aí fui aprovado nesse programa, onde tinham, acho que 2.500 candidatos, mais ou menos, eu fui aprovado, passei, fiquei mais um ano para 15, trabalhando pela Kinross, como engenheiro aí, e depois nos Estados Unidos. Trabalhei em uma mina subterrânea de ouro no estado de Washington por um ano. E depois desse um ano de experiência, eu estava na Rússia, trabalhar lá um ano,
eu recebi uma proposta para poder vir para o corporativo da Kinross, a Toronto, e aí desde 2017 eu resolvi vir para cá e agora eu estou aqui já há aproximadamente 4 anos, já vai fazer 4 que eu estou aqui. Hoje a minha função, meu cargo aqui é basicamente bastante relacionado com o que eu fazia em Paracatu em 2015, que é a parte de planejamento estratégico. Ao invés disso, hoje somente para uma mina, eu ajudo várias minas olhando o planejamento estratégico deles, fazendo estudos de viabilidade, de projeto, dando apoios para as questões de buscando eficiências operacionais, otimização do fluxo de caixa, dos designs da mina, e tudo mais. Então, hoje, bastante é isso. Meu dia aqui é bastante olhando para projetos, olhando para as minas, olhando como que a gente pode otimizar, fazer as coisas de forma mais eficiente. E também tem o lado de governança, que a parte de revisar e auditar também as minas e o que eles estão fazendo, procedimentos, e temos sempre olhar questões de melhores práticas, como que a gente está funcionando numa mina e aplicar isso nas outras minas. Como vocês sabem, aqui em Ross tem minas hoje nos Estados Unidos, né, Alasca, Nevada, no estado de Washington, a gente tem projetos de exploração também. No Brasil é somente em Paracatu, mas é a maior mina de ouro no Brasil. Na África tem uma mina em Tasiast, que é na Tânia, uma mina em Gana. Tem também 2 minas na Rússia. Agora um projeto no Chile também. Então hoje eu fico dando suporte para todos esses projetos de engenharia de minas. Com isso dito, assim, esse foi um pouquinho da minha trajetória aí, conforme eu falei, tem 9 eu estou trabalhando para Kinross, fiz a faculdade aí na fim, trabalhava de 7 da manhã até as 5 da tarde, conforme provavelmente vocês fazem, estava à noite e fazia meu inglês ainda de 11 da noite às 1 da manhã. No meio de tudo isso, ainda tentava arrumar um tempo para poder estudar inglês. Eu digo que foi um período, né, muito apertado da minha vida, muito ocupado, que com certeza rendeu muitos frutos, né? Eu acho que é um período que às vezes a gente fica preocupado, o que vai fazer, o que vai ser, e eu tinha essa preocupação também, bastante, né? Na época, será que eu vou ser contratado como engenheiro, não vou, será que eu vou ter que adquirir experiência? Então isso acaba gerando um pouco de ansiedade, quando a gente ainda é estudante, porém, eu lembro de sempre no que estava sobre o controle. Então, muitas vezes o que está sobre o nosso controle é só as escolhas. Então, sempre tentava tirar esse barulho, essa preocupação, essa ansiedade da cabeça, que eu podia focar, que era preparar para as oportunidades. Dizer que muito assim, que a sorte, ela é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, não adianta nada existir oportunidade. Não adianta nada também você preparar e unidade. Então, eu digo que a sorte é quando as duas coisas acontecem. Mas o que está nas nossas mãos fazer? Como aluno, como estudante, como profissional, a única coisa que controla é a preparação. Então, foi sempre isso que eu procurei focar. Por mais que, às vezes, essa questão da oportunidade, da oferta, da demanda, vai acontecer, não vai, economia, como que está, a pandemia, acaba gerando um certo, com uma nuvem escura da nossa cabeça, principalmente como alunos, né? E isso gera uma certa ansiedade. O que eu diria, talvez até como uma mensagem aqui para vocês é se perder, o que está dentro do controle e tenta talvez focar, tirar um pouco desse barulho e focar no seu controle, que é se preparar. Acho que esse momento de faculdade, esse momento de estudo, ele é um ótimo momento para se parar. Acho que você começa a trabalhar, está ocupado, nem sempre você tem ainda esse tempo aí, que são de 5, 4 horas de estudar e realmente perguntar aos professores, buscar informações, participar de conferências, participar de ingressos, tentar sempre bater papo com mais, ler livros,
procurar workshops e o que tiver ao alcance, né, para o inglês, preparar, aprender sobre softwares, tecnologia, estar sempre atualizado, né, com tecnologia, e realmente é o carro forte, é o futuro. Então, seria só um pouquinho, além da minha trajetória, uma mensagem para vocês aí, antes da gente abrir o bate-papo. E eu gostaria de abrir, se vocês tiverem qualquer pergunta, algo mais específico, fiquem à vontade aí para perguntar. Se vocês gostariam que eu falasse sobre alguma coisa um pouco mais específica, podem. Cairo, antes de você abrir, né, eu gostaria assim, de até te falar, te dar um feedback da minha. Antes de falar, aí o Tom Júnior vai fazer uma pergunta, só um minutinho. Feedback de como foi que o Cairo se construiu na minha mente. No sentido de que, né, eu conheci, né, que hoje eu sou esposa, né, ela, na época que ela trabalhava com a mãe dela, conheci vocês lá, vocês davam em Viseu, conheci assim visivelmente, né? E aí o que eu acho muito interessante que as pessoas estão sacando a nossa visibilidade, assim, por algum motivo, né? Na frente, eu trabalhava em outra instituição e de repente eu entro para trabalhar no dia lá e de manhãzinha estava tendo aquela hora que aqui em Rocha chama os primeiros dias do né? E quem estava dando integração? Eu passei na porta, catei, né? Deu olhado, pensei, observei, passei. Falei, gente, esse vídeo já está dando aqui em Rosa, né, e tal, né? Já está dando integração, uma empolgação, né, desse momento. Acho que eu nunca te falei isso e vou aproveitar desse momento para poder te falar isso, né? E me chamou a atenção de alguma forma. Nós sentamos lá no Flor de Alecrim e estava você, né, eu e a Carol, e a esposa da Carol, que eu não me lembro o nome dele, né? E aí você falando com gente assim, numa facilidade no inglês, que eu né, de boca aberta, porque eu não tenho inglês, que cara tem, né? E assim, nós construímos assim, uma imagem para mim, né? Como professora, eu conhecia assim, meio que de longe, que a gente não tinha tanta facilidade, né? E depois, antes de você ir embora, você se maçom, né, pela loja maçônica, né, e aí ficou próximo, né? E isso, gente, por que eu tô falando isso, cara? Porque essa pessoa é muito bonita, né? Eu te vi aqui nos corredores da FNOM também, porque na FNOM eu trabalhava na IAD, então eu ficava escondida, sabe? Nesse momento. Então, assim, eu vi as pessoas à distância. Eu acho fantástico, né, que deu para entender, que deu para acompanhar da sua trajetória, né, essa dedicação. Né? Então, essa dedicação ela é muito importante para os alunos. Hoje nós temos aí esse processo de falar com os egressos, né, de história dos egressos, para que os nossos alunos entendam que eles não estão sozinhos, que vários, né, já passaram por aqui, né, e tiveram as mesmas dificuldades. Então, você precisava ter o horário do inglês, que é até 1h da manhã, e gente, falava muito assim, naquele momento eu falava assim, brilhantemente, e hoje está dando a 4 fora, né? Então não tem nem que questionar essa questão. E eu penso que foi uma porta aberta para você dentro daqui em Rosa, essa questão da nem falar, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback, Thaís. Esse momento agora interessante sobre o inglês, que eu gostaria até de mencionar para os aqui. Eu me lembro muito bem, logo quando eu comecei o estágio, eu não falava uma palavra sequer de inglês. Apesar de ter visto inglês na escola, aquela coisa muito prática, você vê ali o verbo to be
na sala de aula, coisa técnica, mas você não consegue realmente colocar em prática. E eu me lembro bem que chegando uma vez, já estava trabalhando aqui em Roça, começando o estágio, 2 meses que eu dentro, ainda não falava uma palavra de inglês, e chegaram algumas pessoas de fora, eu acho que eram dos Estados Unidos, para poder fazer uma visita. Eu estava no campo, eles pegaram e foram me cumprimentar. E aí tinha um estagiário de Ouro Preto que o pessoal foi cumprimentar todo mundo e ele pegou e falou, né, prazer em te conhecer, meu nome é esse, só falou em inglês, né? E eu, a hora que o pessoal pegou na minha mão, peguei na mão deles e fiquei mudo. Eu não tinha o que falar. Eu sabia falar uma palavra em inglês na época. Isso me deixou muito envergonhado. E o fato de ter um outro estagiário do meu lado, que estava vindo de Ouro Preto e que conseguiu se falar em inglês, pessoal, eu vi ali um gap. Eu falei assim, nossa, eu preciso muito correr atrás disso. Eu lembro que no outro dia eu me matriculei no Wizard, eu ia fazer uma por semana, 2 aulas por semana, fazia 5 aulas por semana. E comecei a estudar rádio e ficava horas escutando rádio só para poder treinar meu ouvido, ficava horas vendo vídeos em inglês para poder treinar meu ouvido. Eu digo assim, ó, faculdade, inglês, não dependem somente do que eles te oferecem, você precisa correr atrás. É para você. Então, coloca realmente o tempo, o esforço, e qualquer coisa que você queira realmente do fundo do seu coração, se tiver uma energia, uma vontade, você vai descobrir. É assim com a sua maior paixão. Se você tiver realmente de aprender, eu acho que isso aí não vai depender somente deixar nas mãos da faculdade, nas mãos do inglês, porque estão ali só para poder te dar um guia, é para poder te dar uma estrutura e te dar o básico da teoria. Porém, eu acho que buscar o a mais para realmente aprender. Então, lembrado, tá aí, essa questão do inglês, eu queria compartilhar rapidinho aí essa questão para mim, eu aprendi em um ano e meio, foi muito de tocar das horas, né, de não só na aula ali, mas horas e horas de ouvindo, assistindo vídeo, ouvindo música, para poder realmente tentar acelerar o processo de aprendizagem que eu precisava naquela época da minha carreira. Nós temos 2 perguntas. Vou para a pergunta do Ailton de Queiroz, né? Se você quiser abrir o microfone também e falar, eu vou ler, mas se você quiser conversar com o Caio, fica à vontade também, tá? Qual foi a sensação de sair da faculdade e mais se deparar com diferenças operacionais e específicas da mesma? Sabemos que nem tudo que vemos na teoria realmente é realidade. Esse choque me preocupa particularmente, pois a bagagem e responsabilidade é muito grande. Sugestão para quem já está iniciando, né? Como encarar esse novo? Muito boa pergunta, viu, Ailton? Seguinte, eu acho que a forma de olhar o novo e quando você chega numa área, você não sabe, por exemplo, eu tenho exatamente a mesma preocupação sua. Quando eu assinei o contrato ainda de estágio, por exemplo, não estava nem trabalhando ainda, eu fiz exatamente a mesma coisa que você está pensando aí. E agora, né, o que eu vou ver, como vou fazer? E eu acho que até cria muito maior do que existia. Então, eu acredito que isso é até comum. Porém, eu lembro de ver o pessoal trabalhando, fazendo relatórios, essas coisas, falei assim, nossa, eu vou fazer isso, tal, como eu vou fazer? Já comecei a procurar Excel, como é isso, tudo. Eu acho que assim, 2 coisas que eu quebraria. Número 1, você precisa ter um processo para chegar numa área nova, todo mundo sabe que você é novo, então o seu encarregado, o seu supervisor, o seu líder, ele vai ser a pessoa responsável. Então, eu acho que a pessoa que está chegando nova, para todo mundo já é claro que o ambiente para ela é nova. E aí, o que eu acho que está na sua mão é tentar se ver como uma esponja. Você vai tentar absorver o máximo possível, tentar enxergar onde existe o que você
precisa aprender e colocar o esforço de aprender isso aí até extra. Digo assim, ó, quanto mais rápido, só aprender mais rápido, quanto maior a sua dedicação. Então, você não vai depender, por exemplo, chegou numa área profissional nova ou um emprego novo ali dentro de uma grande... A primeira coisa que você vai receber um esforço do que você precisa fazer. Se você não souber, a primeira coisa é ser bem honesto e claro e falar logo de cara, eu não sei fazer isso, me dá, por favor, uma instrução um pouco mais específica, né? Se essa instrução não for possível, fazer algo que ou demorar e não entregar, ficar uma semana e todo mundo achar que você vai fazer, depois você realmente não consegue entregar. E caso quando te entreguem algo, eu sempre gosto de dar a mais. Então, se te pediu para fazer A específico, fazer um relatório da velocidade dos caminhões, por exemplo. Você levanta a velocidade dos caminhões, você também analisa o tempo de parada dos caminhões, como um exemplo, analisa o tempo de manutenção dos caminhões, porque todos esses dados às vezes estão disponíveis. Você viu ali que essa necessita uma análise de Excel, você busca no seu tempo extra estudar Excel, mais busca colegas do lado, não entendi isso, como que eu faço? Supervisor, eu gostaria muito de aprender. Todo mundo. É engraçado. Assim, inevitável. Todo mundo que eu já trabalhei até hoje, se você mostrar vontade de aprender, todo mundo está disposto a ensinar quem quer aprender. Essa é a grande diferença. Se você é calado, se você não, sabe, não pergunta, não demonstra interesse, eu acho que a tendência, às vezes, das pessoas te dar pouco, talvez, instrução é maior. Se você demonstra interesse, acho que sempre dos casos comigo até hoje, sempre que eu demonstro interesse, todo mundo expôs bastante vontade em ajudar também. Eu diria isso, como você encara o novo, eu acho que é isso, é sempre vir com uma cabeça aberta, se preocupar, criar uma grande preocupação em relação ao que você vai fazer, porque primeiro você vai receber segundo, demonstrar bastante interesse de aprendizado e dar seu melhor em atividade que se for passar dali vai ser construído. Passo a passo, você vai começar a entender o ambiente, você vai conseguir entender com seus colegas de trabalho, com seus líderes, como que o sistema funciona, né? Ser uma esponja, tentar absorver o máximo possível aquilo ali e ser dedicado. Acho que essa seria a forma de encarar. Faz muita diferença, né? Questão de interesse. Tá claro? Com certeza. Aqui tem outra pergunta aqui do Gabriel Carvalho, né? Mineração. Qual a maior diferença entre o Brasil e o resto dos países seu? Acho que é o grande... Pergunta boa também. Grande curiosidade nossa. Gabriel Paró de Carvalho. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, até refletir um pouco, eu até tenho um pensamento um pouco filosófico sobre a parte. Hoje, depois de 5, 6 anos, eu sempre vi a mesma perspectiva. A diferença. E é interessante que vários paradigmas que eu tinha muito interessante, porque eu imaginava os Estados Unidos, por exemplo, alguém que ia estar muito à frente do Brasil por se tratar de uma nação desenvolvida, onde toda a tecnologia sai de lá praticamente, né, que a gente conhece. Eu achava que eu ia chegar lá, eu ia estar atrás, né, e o pessoal ia estar 20 para frente. E eu parei com o contrário, principalmente no quesito de mineração. E lá o pessoal é o seguinte, eles preocupam muito com o básico. Eles fazem um básico bem feito. Enquanto no Brasil, eu vejo a gente muito à frente em relação a software, por exemplo. Em relação à motivação do Brasil.
como um exemplo, estavam fazendo simulações quando os Estados Unidos estavam estimando blocos com o vizinho mais próximo, que é uma prática muito mais simplista, mas que para eles, por conta do depósito, em si ficou funcionando. Para eles é o seguinte: se funciona, o que funciona você não tenta consertar. E eles focam em fazer muito aquele feijão com arroz bem feito, mas são muito consistentes. E entra a questão de trabalhistas também, que lá acaba que o turno, por exemplo, eu só trabalhava dias de 12 horas e depois folgavam 4 dias. Isso é a nossa questão trabalhista, deixa isso acontecer. Lá as pessoas ganham relativamente mais, por exemplo, nessas áreas de operador, supervisor. Então, o fato de eles ganharem bem mais, eles têm um pouco mais de responsabilidade, eu diria, e acaba também dependendo um pouco menos de pessoas. Você tem que, enquanto Paracatu, 3 vezes o número com a mina nos Estados Unidos tem, por exemplo, a fazer talvez a metade do trabalho. Então, assim, o número de pessoas que a gente tem no Brasil, e tudo mais, é um pouco maior. Então, 2 pontos que eu aprendi bastante lá se facilita muito. Você não tem uma pessoa para checar o trabalho de outra pessoa. Mas, se o trabalho pode ser simplificado, eles simplificam. Essas até parte de área, não que eles não sejam avançados tecnologicamente, mas eu acho que eles pesam muito pelo básico bem feito. No Brasil, a gente tem um pouco uma pirâmide, eu vejo assim, a gente muitas vezes foca no que é a tarefa mais avançada, né? A gente quer fazer, inclusive a gente é um dos maiores, das pessoas mais nesse sentido, em adotar novas tecnologias no Brasil. Então, eu vejo assim, que hoje, até comparando o nível de qualidade, as coisas saem das operações do Brasil com os Estados Unidos, no Brasil, a qualidade é muito maior, os engenheiros, os profissionais são muito mais motivados, porque os engenheiros que eu trabalho fora, tem muitas pessoas boas fora, não estou dizendo que não, mas no Brasil, que o pessoal acha que a nossa cultura, né, ela vai um pouco além, ela vai um pouco mais à frente, o que foi uma quebra de paradigma que eu achava que era o contrário. Mas o ponto da pirâmide, infelizmente, muitas vezes a gente continua esquecendo um pouco do básico. De fazer, às vezes, algo que poderia ser simples, de forma simples, a gente complica e acaba tentando fazer de forma um pouco mais complicada, eu diria assim. Se algo funciona, tem muita regra do 80-20. Eu acho que se aplica muito aqui, né, nos Estados Unidos. Você, geralmente, 20% do esforço para qualquer coisa gera 80% do valor, ou 80% do resultado. Só com esses 20% do esforço para gerar 80% do resultado. Os 20% de resultado requer 80% do esforço. Então, eu vejo que no Brasil, às vezes, a gente fica nesses 80% de esforço para atingir 20% de resultado. Enquanto nos Estados Unidos, o pessoal fica satisfeito em gastar 20%, fazer 20%, colocar 20% do esforço para poder adquirir os 80% do resultado. É só isso. Esses, assim, seriam mais na parte filosófica, né, entre a diferença. Mas, na prática de mineração, eu acredito que as práticas são muito hoje. Então, só caminhão, equipamento, tudo já é muito bem padronizado, eu diria. O que muda mais é a cultura mesmo. Eu acho que no Brasil, eu diria que nós somos mais motivados. Nos Estados Unidos e no Canadá, eles são um pouco mais do que a gente. Muito bem. Eu tenho outra pergunta, né? Rafael Anderson. Boa noite, Caio. Além de todos os seus conhecimentos técnicos referentes à missão, foi um dos decisivos para o seu profissional dentro e fora do Brasil? Com certeza, Rafael. Obrigado pela sua pergunta também. Eu diria que o inglês, ele
abre porta. Ele não é mais necessariamente diferencial. Ele é uma exigência básica para o que eu faço, inclusive para a seleção que eu tive no programa internacional. Se eu não tivesse inglês, eu nem estaria dentro. Mas aí eu diria o seguinte, se eu tivesse mais ou menos, eu também teria boa capacidade de mostrar fora. Então, é o seguinte, você não precisa ter um inglês perfeito. Não é isso. Você só precisa saber se comunicar na língua, né? Saber ler, saber entender. Não precisa saber tudo ou se comunicar sobre tudo, mas pelo menos falar, não, essa palavra eu não sei, poderia explicar em um outro contexto e saber se comunicar, né? Eu diria que é uma porta, com certeza, que se abriu, que para mim não conseguiria as oportunidades que eu tive, porque você imagina, trabalhando, por exemplo, eu cheguei lá, eu engenheiro da mina subterrânea, trabalhando os 3 meses com os operadores, eu trabalhei como operador, dirigindo caminhão e operando tratriz, essas coisas, para poder aprender, e se eu não tivesse inglês, eu não sobreviveria nesse local. Então, eu diria que dados com certeza só foram viáveis, né, pelo fato de conseguir me comunicar em inglês. E, igual eu falei, eu aprendi isso em Paratu. Eu não precisei sair para fora, eu nunca fiz um intercâmbio, eu não fiz nada disso. Estudei, fiz visa de 4, 5 aulas por semana, e fora, eu tive uma professora muito boa. Fora essas aulas, eu procurei por mim mesmo. Hoje a internet tem um recurso, e foi assim que eu acho que eu desenvolvi o inglês, com certeza foi decisivo. Muito bem. Mas só tem alguma pergunta que pode abrir o microfone, conversar com o cara. Aproveitem. Fazer uma pergunta. Quem tá Miss Lene. Verdade. Vou abrir a câmera, não estou aqui de boa. Vou lá. Tá bom. Eu queria, eu acho que o Caio falou assim, o jeito que você fala da sua vivência, você viveu até, você contou aí, no princípio aí, do inglês e tal. Você acha que tem a ver com a inteligência emocional? Você, dentro desse ambiente aí, dessa forma, né, e pressão de ter que falar inglês, de ter que aprender dentro do seu trabalho, que é coisa que você sabe ainda, você acha que você pode desenvolver soft skill, né, que é a inteligência emocional, tá vendo em inglês aí, cara? Desenvolver o ambiente daquilo que você estava chegando. Eu estava vendo, só para responder, para completar, eu estava vendo isso, que às vezes a gente, na faculdade, a gente não tem essa capacidade. E esse soft skill, a gente pode desenvolver essa capacidade, né, de lidar com as nossas emoções dentro desse ambiente, dentro do trabalho ou dentro de qualquer outro lugar que a gente estiver, né? Mas na vida aí, que a gente interessa mais, que a gente está saindo da faculdade e a gente quer ter esse controle, quer ter essa visão para chegar lá e se não souber fazer tal coisa. Se eu não souber Excel, né? Eu estou fazendo isso e eu sou assim, estou aprendendo Excel com vocês. E a gente, se for vive Excel, eu tive que fazer igual você, correr atrás e aprender. Se a gente, como já saindo da faculdade, precisa desenvolver isso? Miss Lene, muito obrigado pela sua pergunta. Fantástica pergunta. Com certeza, uma vez eu li do Tony Robbins, ele fala o seguinte, 80% está aqui, né? 80% mindset.
mentalidade, é postura, é atitude, com toda essa inteligência emocional, e 20% é mecânico. Então, eu gosto muito de usar a seguinte analogia. Você imaginar um arco e flecha. Se você não puxar bastante para dentro o arco, se você não puxar bastante para dentro antes de soltar, ela não adquire força suficiente para ir muito para frente. Então, para mim, inteligência emocional, que é trabalhar o seu interior, ele é básico, com certeza. É a estrutura da inteligência da pirâmide. Para tudo na vida existe o que é básico, o que compõe a base. Então, acho que não adianta nada você ir para o melhor em Excel se você não sabe conversar. Se você não sabe falar eu não sei, se você não sabe aprender, se você não sabe se comunicar. Às vezes, a matéria básica da matemática que você está aprendendo aí na faculdade, você está lá com a ferramenta na sua mão, você pode fazer cálculos, criar um programa ali com a ferramenta no sua mão. Se não tiver o básico, não adianta. E eu diria, na capacidade de ser humano, como ser humano, a estrutura básica nossa, com certeza, é a mentalidade. Você precisa, com certeza, trabalhar os skills que você está falando. Para mim, a atitude tá bem, né, interiormente falando. Você saber respirar, ou praticar, seja uma meditação, qualquer tipo de atividade, se você gostar disso, qualquer coisa que te faça se sentir bem, uma anda, né? Porque isso aí vai te propiciar estar de certa forma sentado quando você chega no trabalho, você está bem, você está você consegue, né? Você consegue focar, você consegue ter uma estrutura emocional, né? Para lidar com o dia a dia, com a sua vida profissional. Com certeza que é uma fantástica pergunta, Mislene, e eu diria de novo, 80% da mentalidade, atitude, você ter liderança, independente do cargo que você tiver. Você é uma estagiária, ou você é estudante, ou você é um diretor, seja qual for a sua posição na empresa. Eu acho que você ter liderança é sempre olhar para o seu lado, é procurar aprender, é procurar entender o todo do que está acontecendo ao seu redor, não somente a sua atividade que está ali na sua frente, fazer ela também olhar para o lado, ter um bate-papo legal, que nós também somos nós somos humanos, né? Não somos máquinas. Então, existe todo o lado do o aspecto emocional da carreira que precisa ser bem administrado. E é muito questão de cuidar do seu eu interior, cuidar da sua mentalidade, ao desenvolvimento. E, de novo, a analogia da flecha, para mim, é muito sobre isso. Toda vez que eu entendo, me conheço, tenho autoconhecimento, tento me desenvolver as minhas fraquezas, conhecer as minhas fraquezas, desenvolvê-las, saber onde é que são os meus pontos fortes, tentar tirar o máximo dos meus pontos fortes. Eu acho que isso aí é o entrar para dentro, é a analogia, né? Isso é o puxar para dentro, se preparar antes de chegar no seu ambiente de trabalho, algum tipo de rotina que te faça colocar nesse pote, nessa atitude ou estado emocional, que você consiga exercer o seu máximo, né? Todo mundo, eu acredito, tem um potencial máximo, mas muitas vezes a gente tem tanta nossa personalidade saudável quanto a não saudável. E isso vai muito do que a gente alimenta dentro da gente, né? Então, acho que qualquer ser humano tentar se colocar em uma situação, preparar sempre estar na sua personalidade saudável, com certeza vai fazer muita diferença no seu ambiente profissional, na sua carreira, quanto para a sua vida pessoal também. Eu estava falando, eu fui percebendo aqui, analisando. Às vezes a gente, você contou aí que chegou a cumprimentar em inglês e você, cara, ficou muito chateado com aquilo. Uma mentalidade bem estruturada, aquilo vai te impulsionar, vai te diminuir. Pera, cara, eu não sei, você contar em inglês, né?
Então, eu acho que, igual você falou da pele, quando acontece alguns exercícios, funcionando, não funcionando. Gente, se eu sei falar inglês, peraí, aqui todo mundo fala inglês, eu tenho que pelo menos, eu vou buscar, se eu não sei, eu dei o exemplo do Excel, porque eu vejo que o Excel é a vida suas. Você dando, abrindo só aspas aí de tudo, mas a mais efeito é isso. Então, para cada atividade na nossa vida, seja para nos parar, nos funcionar mesmo, não fecha. Quando a gente acha que fecha para trás e né? Nada que vai para trás vai para frente, né? Brincando, assim. Mas fazendo com que as nossas deficiências nos impulsionem a prosseguir, não nos parar, né? Paralisar. É isso que boa. Obrigado, Mislene. Antes de ler a colocação do Ailton, Gabriel, pode poder se ligar, abrir o microfone, Gabriel? Não, foi outro. Tem outro Gabriel por aqui. Não? Ah, tá. Martins, né? Levantou a mão para poder falar. Ah, tá. Ele parece que deu problema. Ele pode ler a outra vez. Sabemos que quando vamos para o mercado de trabalho, estamos interessados, querendo sempre inovar, desenvolver mas sempre existe e vai existir alguns bloqueios que muitas vezes poderá nos frustrar. Como você lidou com as frustrações que apareceram na sua jornada? É muito bom perguntar, Ailton, em cima aí do mesmo ponto, né? Então, sempre existiu e existe até hoje, e eu acho que não vai deixar de ser sempre isso aí, né? Eu acho que uma forma de encarar é sempre pensar que isso é só a vida de adulto acontecendo. Eu acho que o principal é não se vitimizar. Se você for olhar a psicologia básica de qualquer desenvolvimento, de amadurecimento do ser humano, a gente nasce ali numa camada de personalidade 1 e pode de personalidade, como exemplo, né, até 12. Então, você tem a personalidade a pessoa que se frustra e se vitimiza e que se começa a refletir, tipo, é porque eles não gostam de mim. Isso, na minha visão, é um pouco de falta de amadurecimento. E isso eu estou falando aqui já para todo mundo, porque vocês vão passar por isso, eu passei e passo ainda. Então, a forma que eu para mim é: isso aqui é sobre mim, realmente, ou não? Não, não é sobre mim. 99,9% das vezes, não é pessoal. Então, se um projeto foi bloqueado, na maioria das vezes, 99% das vezes, não é algo pessoal com a minha pessoa, Cairo. Então, não preciso me sentir frustrado. A mecânica, eu ainda não aprendi a fazer suficiente aquilo ali bem feito, então tem que... A primeira coisa, eu acho, é não se vitimizar, tomar responsabilidade pelo que não está indo bem, porque se você não tomar responsabilidade, você não consegue melhorar nada na sua vida. Enquanto você acha que o problema é o outro, que é a sociedade, que é o projeto, é o meu chefe, é o meu colega de trabalho, é o presidente, o partido, é isso, aquilo outro, acho que a gente não consegue melhorar nada na nossa vida, ou sair de uma frustração de acordo com o projeto. A primeira coisa, eu acho que é isso, é olhar de forma a tomar responsabilidade
sem levar para o lado pessoal. Nada quase é pessoal. Ao contrário do que a gente tende a sempre pensar. A gente sempre pensa pessoal com a gente, que é pessoal com alguém. E, de novo, de volta na pergunta da Miss Lene, isso aqui é muitas vezes de inteligência emocional, que é ler livros sobre autoconhecimento, sobre essas coisas. Isso é até amadurecimento básico, infelizmente. Hoje, um exemplo, a gente vive uma sociedade que, infelizmente, 100% dos adultos não passam de uma personalidade de camada assim, que é relativamente considerada imatura, que às vezes a pessoa ainda, tudo ela pensa que está ferindo ela, que está se tratando dela. O projeto não foi bem, você fala que o projeto não está bom, ela acha que você está ofendendo ela. Então, a primeira coisa é não se sentir ofendido com esse tipo de coisa. Ser profissional, ser maduro ao ponto de saber que é uma situação profissional, tomar responsabilidade a respeito daquilo e tentar realmente tirar as coisas com responsabilidade e tentar sempre ver aquilo ali como oportunidade de melhorar para o próximo. Infelizmente, eu não cheguei lá ainda, estou falando aqui do que eu aspiro em ser, né? Ainda me sinto muitas vezes um projeto, eu faço algo, não recebo um bom feedback, acho que é comigo ainda. Só que eu sempre tento lembrar disso. Acho que eu vou estar com 70 anos e ainda vão ter coisas que frustram, né? Mas é só a vida de adulto, é só a vida acontecendo. Todo mundo é um, não é outro. É sempre lembrar que está todo mundo passando por esse tipo de coisa e tudo amadurecimento, evolução como profissional, como ser humano. Acho que essa seria a forma de lidar, dizendo só como eu me lido, mas como eu gostaria de lidar com as frustrações que aparecem aí na jornada profissional. Isso. Agora o Gabriel levantou a mão, vai dar certo agora, Gabriel? Oi, tá ouvindo? Isso, Olá, está ouvindo? Boa noite. Boa noite, bem? Bom, a minha pergunta ela vai muito em cima do controle emocional também, né? Eu vi que falando, você foi um cara preocupado na época da sua faculdade em conhecer, né, esse fato da questão do inglês que você a minha questão de como você se organizou, né? Que você foi um capaz em questão de aprender, em questão de estar sempre se aperfeiçoando, como você organizou o tempo, né? E também a questão do seu emocional. Eu tenho muita ansiedade e eu sempre fico pensando, acho que eu tenho que aprender aquilo, isso vai me atrapalhando. Como que você organizou isso na sua vida profissional, faculdade, e você conseguiu conciliar esses dois, né? Porque além da faculdade, cursos profissionalizantes, a questão do inglês, enfim, toda essa como a ação acadêmica e profissional. Gabriel, pela pergunta. Eu diria que a primeira coisa é sempre priorizar. Eu acho que se eu colocar uma lista, né, um grande escritor disse, seria fazer uma lista das 25 coisas que você gostaria de ter na sua vida. Daí você fala assim, ordem de prioridade. Depois você pega as 5 principais e só nelas. As outras 15 ou 20 coisas são as coisas que você tem que tirar da sua vida a qualquer custo. Você vai evitar elas a qualquer custo. O problema é que essas 15, 20 coisas não prioritárias, elas nos tiram as nossas 5 prioridades. Como elas podem ser 3. Então, de novo, a primeira coisa eu acho que seria prioridade. O que é prioridade para você? Se, por exemplo, for aprender inglês, tem que listar, entendeu? O que sua lista de 10 coisas, eu diria que as 3, 5 primeiras de cada vez, porque se você tentar focar em 10, você não vai conseguir as importantes, né? Esse seria o primeiro ponto. No segundo, em termos de organização, acho que muitas vezes, quanto mais a gente passa e se sente produtivo, se
você faz um exercício, você trabalha, você busca, acho que mais momento você cria. Um bom momento, uma boa motivação, continuar fazendo as coisas. E eu acho que isso acaba te deixando mais produtivo. Para mim foi isso, sabe? Eu acho que eu vivi 4 anos intenso, que era trabalhar, fazer, eu quase que não tinha tempo para outra coisa. E dessa forma isso foi bom. Eu acho que eu não tinha tempo para distração. Então, de novo, a oportunidade, eu coloquei quase que um tampão e 4 anos muito ali na minha vida, né? Em termos profissional e de aprendizado. O que eu fazia era algo relacionado com isso. Não sei que sim, é a coisa mais importante, a vontade que você tem em relação a alguma coisa. Aquilo ali, você realmente não deixa as distrações. Hoje eu vejo que tem muita distração. Então, os nossos celulares, que na época, em 2011, 2012, não era tão quanto é hoje me distrai muito mais do que eu acho que me distraía na época. Sabe, mídia social, tudo isso, acho que colocar talvez restrições, como por exemplo, vou só mexer. Eu, na minha época, por exemplo, literalmente mexi com redes sociais, por exemplo, como um exemplo. Não que seja algo bom ou ruim, não para entrar nesse mérito, mas acho que é, de novo, a prioridade. Se você setor que as cidades principais não tem isso e isso está te tirando delas, talvez é algo para pensar. Na minha época eu me organizei muito, acho que eu só realmente foquei, era trabalho, o tempo que sobrava, estudava inglês, no final de semana estudava para a prova, fazia as outras coisas, morava e saía com meus amigos também, não deixava de fazer essas coisas, porque de novo é a flecha, né? Você não cuida do emocional, do social, se você não vai com seus amigos, você gosta de tomar cerveja, você gosta de nadar, se você não está nadando, essas coisas ao seu interior, você não vai sentir força para poder fazer as coisas que você precisa fazer. Então, um balanço, né, também é importante. Além de ter prioridade, organizar outras prioridades, evitar ao máximo o que não é prioridade, as distrações, ter um bom balanço de vida, as coisas que você pode fazer e o que realmente tem que fazer, para você poder sempre estar motivado. Obrigado aí pela resposta, muito gratificante ouvir isso de um profissional e isso vai bastante. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Professor, posso ele levantar a mão? Tem? Mas mais alguém, pessoal? Thalita Samila, levantou a mão, pode falar. Thalita? Mislene, pode falar. Pode sim. Thalita sumiu. Você disse, Caio, você aprendeu inglês em 1 ano e meio, É. E você disse que ouvia música. O que mais você fez para ter esse domínio, né? Para você conseguir falar? Por exemplo, eu tenho medo de falar. É estranho, eu fico com medo de falar. Se você fez alguma outra coisa para você desenvolver essa parte aí de, não sei, sabe? Ótima pergunta, Miss Lene. É o seguinte, tem 2 exercícios que
são muito bons, mas a primeira coisa que eu fiz foi ler sobre como fazer, mas eu comecei a ler sobre como aprender inglês. Então, eu descobri, comecei a ver metodologias de aprendizado diferentes que existem. E aí, eu comecei a pesquisar sobre qual que era a metodologia para aprender mais rápido. Né? Então, a partir daí, eu descobri a metodologia básica, que é a metodologia da vida. Como que a gente aprende a falar a nossa língua? Você aprende a falar português. A gente fica 2 anos, talvez, ali, bebezinho, né? Só escutando. Depois você escutou suficientemente, ao longo de talvez 2 anos, você começa a falar uma palavra ou outra. E depois de talvez 1 ano, conversando, já você vai para realmente aprender a escrever, aprender regras, esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz? Nesses 1 ano e meio, os primeiros 6 meses eu foquei somente e não me preocupei em falar, não me preocupei com gramática, não me preocupei com as outras coisas. Então, 6 ouvindo, colocar uma rádio e não entendia nada, mas eu ficava ouvindo. Até tem uma pesquisa que fala, por mais que você não entende, você dormir escutando, você realmente fazer isso, talvez funcionou, não sei. Mas você dormir estudando inglês, por exemplo, o seu cérebro está trabalhando e ele está pegando ali, então que aquelas palavras começam a ficar familiar na sua cabeça. Igual quando você é uma bebê, está escutando, fala uma palavra, de repente a criança está falando, igual o meu filho aqui. Então, acho que a primeira coisa foi essa, é realmente só escutar. Eu vou chegando na sua fala. Depois de 6 meses, quando eu comecei a falar, um exercício que eu gostava muito de fazer era gravar minha própria voz. Então, eu começava a bater papo comigo mesmo. Você está no seu quarto, você começa a gravar no celular e começa a bater um papo. Assim, você escreve, sabe o que você quer se perguntar, ou conversar, ou ler um texto. Começa a ler um texto em voz alta só para você poder ver como que está sendo a sua disputa ali. E eu acho que isso aí começou a me ajudar um pouco para a desenvoltura. Lá. E depois, nos últimos 6 meses que eu foquei mais, assim, eu diria, na parte gramatical. E em termos, assim, de realmente falar, para responder a sua pergunta até de forma um pouco mais objetiva, eu acho que a gente sabe fazer bem, a gente quer fazer. Eu não tenho dúvida que talvez quando você se sentir confortável bem, e você vai querer falar com as pessoas. Então eu diria que talvez comece a escutar bastante, que esteja 2 meses só escutando bastante, depois sobre você mesmo e grave, e escute para você poder criar essa autoconfiança. Se tiver autoconfiança, acho que eu tenho certeza que você vai se sentir bem em comunicar com as pessoas. Obrigada. Boa resposta. Então, Mislene, tem que praticar. Então, nós vamos praticar essa prática de lá, prática de cá, de repente ela começa a comunicar lá pelos. Agora. Minha vizinha de muro, assim, né? Então ela grita de lá e eu respondo. Boa noite, Thaisa. Pode ser. Oi, Caio, boa noite. Eu queria pergunta. Boa noite, então, Larissa. Eu queria saber um pouco do processo de participar do training lá do que você falou. Como é que é o processo? O que você precisa ter para poder participar? Como você foi chamado para poder atuar na Generation Gold? Isso, foi sim, Larissa. Então, o programa até funciona da mesma forma. Hoje, não funciona da mesma forma que funciona. Hoje, a forma que ele funciona, a gente mudou para pegar somente pessoas que já estão dentro da Kim Rosa, porque antes a gente pegava pessoas saindo da faculdade, como um exemplo, e aí era um pouco de tiro no escuro mesmo. Às vezes você pegava um aluno que era muito um bom desenvolvimento, mas às vezes você pegava uma pessoa que ia muito bem no processo, sabe inglês muito bem,
a pessoa era muito desembolada, mas chegava no ambiente de trabalho, a pessoa não conseguia performar tão bem quanto ele tinha talvez vendido, né? Então, mudou o sistema para o programa, a gente reestruturou ele hoje, pessoas que já estão dentro da empresa. Então, a gente pega aí pessoa que está com 1, 2 anos já de experiência, que já há pouco tempo, e a partir daí essa pessoa egressa e aí ela tem as rotações. Na minha época eram 4 rotações de uma. Aí eu fiz somente 2, uma em uma nos Estados Unidos, e depois eu saí do programa, não fiz os últimos 2 anos. Hoje ele funciona, mas de novo, você precisa primeiramente estar dentro, precisa ingressar de uma forma, não pelo trainee, né? Você tem que ingressar através de uma vaga de engenharia ou de uma vaga, vamos colocar, local de desenvolvimento ou de estágio. No meu caso, eu entrei pelo estágio, aqui em Rosa ofereceu estágio, vagas, eu concorri às vagas, fiz prova, passei, depois lá dentro eu fui trabalhando, e teve o processo, eu participei e fui selecionado, mas hoje a forma que funciona um pouquinho diferente. Talvez a Camila até pode falar um pouco melhor se for, quais são os outros programas hoje em curso aí, para poder. E eu até gostaria de falar uma coisa, até a Camila, que é um ponto muito interessante, é o seguinte: oportunidades, né? Como entrar no mercado de trabalho, como ter as mesmas oportunidades que talvez eu tive a graça ou a sorte de ter tido. Eu acho que é o seguinte, realmente, de novo, meu primeiro ponto da preparação, porque muitas vezes eu vejo uma necessidade muito grande ainda de profissionais bem qualificados. Quanto nos Estados Unidos, todos os lugares, a gente precisa muito de profissional qualificado. Como empresa, isso eu estou falando como Kim Ross, e também como profissional do mercado como a quantidade de vagas para ganhar mais de 10 mil reais, ganhar mais de 10 mil reais, que estão disponíveis no mercado é muito grande. Tem pessoas altamente qualificadas para poder pegar essas vagas, pessoas que sabem falar inglês, pessoas que têm um emocional, como a Silene colocou, bom, que tem liderança, que tem atitude, que tem realmente preparadas na área delas, que conheçam sobre a área específica delas tecnicamente muito bem. Isso que está muito difícil. Eu acho que se você tiver qualificações, com certeza o mercado está aí. E eu entendo que muitas vezes você precisa de uma idade até para aprender. E aí, essas oportunidades de aprendizado, mas eu sei que nós tem programas de estágio, e eu olharia até mais adiante hoje empresas de software, por exemplo, que oferecem todo o trabalho que a gente faz com são através de softwares hoje. Softwares de engenharia de geologia, de engenharia ambiental, aprende. A Thaís aí sabe melhor do que eu, né? De AIE, você vai estar com softwares de geografia, o que for de levantamento, você começa a saber isso, você já sabe, ser no seu currículo já é um diferencial, porque você consegue entrar dentro de uma empresa e você já tem um skill muito bom, né? Que você já consegue entregar um certo resultado. Às vezes até trabalhar para essas empresas, Belo Horizonte tem bastante, quando seja questão de estágio, né? Entrando de férias aí dezembro, janeiro, aprender um software é muito interessante, trabalhar para uma dessas empresas que tem esses softwares, ou aprender pode ter um diferencial além do inglês que a gente já está conversando, além da escritura mais. Desculpa por eu ter até delongado um pouco, você fez uma pergunta, eu acabei indo para um caminho diferente, mas queria só um pouco, eu acho que eu entendo de onde vem a sua pergunta e talvez alguns outros pudessem saber. Não, eu entendi, sem problema, obrigada. E é interessante, né, Cairo, quando a gente fala essa questão do software, eu me lembro, eu entrei na faculdade em 2000, né, fiz faculdade na Universidade Federal de Berlândia, e eu me lembro até hoje, assim, sentada em cima da mesa, e
simplesmente falou assim, ó, se vocês estão chegando aqui, se vocês não souberem AutoCAD, pode desistir, né? Para quem quer realmente ir para a parte ambiental, ambiental e tal, então, se não for pelo CAD, não vai. E aí eu lembro que assim, eu nem sabia quem que era o CAD, né? Naquela época, eu falei, quem será isso? E aí foi procurar, e assim, eu consegui, num estágio não remunerado, né, eu consegui aprender o CAD. Né? Então, assim, o estágio não remunerado ele foi muito importante para mim, porque eu aprender, né? Aqui na cidade eu já atuei como professora de AutoCAD, junto com o Ronaldo Martins, que também era o papo aqui do AutoCAD, né? Até e assim, foi muito bom a minha carreira e não foi só CAD, né? Então hoje tem o 3D, que eu já não sei nada, né? Então eu preciso me atualizar se eu voltar para essa área, né? E por cima tem aí o ArcGIS, né? O QuantoGIS, então assim, dentro da... E que software na faculdade, né? Então a professora Edneia também trabalha muito com o processamento dentro da FNON, né? Eu já trabalhei algumas vezes, mas isso que está, né, oferecendo aos alunos, né? E a questão de software, principalmente, eu acredito muito no sentar da cadeira, né? E fazer testes e tentar saber como funciona, né? É horas de voo. Horas de voo, realmente. O pessoal brinca muito com horas de voo. Quanto mais horas tem, igual o piloto de avião. Quanto mais horas de voo, melhor o piloto, né? Quanto mais horas de voo, melhor piloto você se torna daquele software, mas eu falo assim, é uma ferramenta, né? É um meio. Não é o fim, porque você, como profissional, você tem que entender o que você precisa tirar do software. O software é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta que, imagina um pedreiro, né? Sem as ferramentas, não tem como. E hoje, mais do que nunca, a gente quase o dia todo trabalhando nas ferramentas para poder gerar um trabalho. Então, acho que, sem dúvidas, muito importante, mas sem esquecer, claro, que a mentalidade por trás. Você sabe, como engenheiros, aí o que você está tentando atingir, qual resultado você está tentando chegar, o que você está tentando projetar. Aí a gente ter um bom entendimento de engenharia e o que você precisa estar com o software, mas sem sombra de dúvida, sem o software, você só tem uma perna, né? Uma coisa é o conhecimento, uma perna só faz a outra aí, para você poder chegar na pegada. E eu vi uma época, então, que os engenheiros, principalmente engenharia, né, o pessoal tinha desenhista, né? Então tinha o papel desenhista, né? Aquele que sabia operar o CAD, que passava, né, todo o projeto, né, para o CAD. Então, eu trabalhei no departamento de engenharia em Uberlândia, que tinha o desenhista. E hoje, praticamente, o desenhista ele não existe. Então, o próprio engenheiro ele pode fazer, né? Ele tem sua assessoria, tudo isso. Isso a gente está falando da elétrica, para civil, para engenharia ambiental, né? Então, sem mais esse papel ali do desenhista, né? Assim, como era tão forte nesse momento. Na minha época, né? Porque você não pegou essa época, não. Né? A Carolina Silva levanta a mão. Carolina. Boa noite, Caio. Tudo bem? Boa, Carolina. Tudo bem com você? Joia. Deixa eu te falar, a minha pergunta é, você começou muito cedo estagiando, né? Hoje eu também sou estagiária, com aqui em Rosa. Eu queria saber quais são os seus desafios, porque esse período é mais tarefa básica, né? Queria saber mais ou menos quais foram os seus desafios em inglês que você precisou adaptar.
Lina. Então, eu diria assim, que realmente a parte do conhecimento, né, como você está colocando muito bem, eu também comecei no primeiro semestre, então tinha muito conhecimento técnico, eu acho, período, você não tem um conhecimento técnico, então acho que a primeira coisa que para mim foi frustrante, muito humildade, né, que apesar de você estar vindo como diário de engenharia, ter humildade, muitas vezes aprender com os operadores, na mina, ter aquela humildade de perguntar bastante o que você não conhece, e mais do que o interesse de saber cada detalhe do processo. Na minha época, eu fiz exatamente o que você está fazendo agora, foi o meu primeiro estágio, foi na área de perfuração. Então, eu ia de um desgaste da broca, comparativo de uma broca entre outra, de uma haste, por que aquela haste é daquele tamanho, como que como funcionam os diferentes aspectos, né, os diferentes componentes daquele processo de perfuração, a dureza da rocha, isso dá diferença no relatório, tentar entender, ler coisas, artigos sobre perfuração dos montes. Na época, eu tive um chefe muito bom na época que me passa material, passa conteúdo, pelo menos uma vez por semana, nos levava para um quadro, né, que a gente ensinava os princípios básicos daquilo ali, porque infelizmente, como você está colocando, nessa do estágio, inclusive de ver aquela disciplina na faculdade, acabou tendo que buscar isso de forma paralela, né, esse conhecimento técnico. E aí ele veio através dos operados, veio através do meu chefe na época, e veio através de artigos, livros, e muito interesse em entender. Um último aspecto que eu aprendi até mais tarde, mas que hoje olhando eu faria até um pouco diferente, é a mentalidade seguinte, de tentar criar um mapa mental de toda a atividade que você trabalha. Então, se você está na área de perfuração, realmente começar a criar na sua cabeça um mapa e um modelo de todo o processo. Isso seja engenheiro civil aqui, seja engenheiro ambiental, seja qualquer área, seja engenharia de Minas. Aquilo que você estiver trabalhando, eu acho que a gente tem que destilar aquilo ali em um processo mental. Você poder realmente entender o processo e conseguir uma coisa sem a outra. Essa foi, para mim, a grande sacada de, inclusive, fazendo o que eu faço hoje, que é, muitas vezes, assim, entender que o custo de perfuração em monte, como que um aumento de pode ser feito, talvez, no tamanho do depósito, um efeito de barragem, um efeito de meio ambiente, um efeito de cadeia de logística, seja ele como for. E você só cria isso realmente se questionando, perguntando muito como isso acontece, qual é realmente a cadeia, aquele modelo. E muitas vezes, no caso da mineração, ele vai desde a exploração, como a exploração acontece, o que a exploração gera de output. E depois da exploração, a gente faz um modelo geológico, quais são os inputs daquele modelo. Aí depois você tem o plano de lavra, você tem o control, você tem todos os processos encaminhados. E muitas vezes, quando a gente chega novo, assim, obviamente, normal e natural que a gente não entenda o processo, como que o processo funciona. E eu aconselharia sempre dar um passo atrás, até antes de entrar muito profundo em perfuração, dá um passo atrás e tenta entender, que a gente fala da big picture, tenta entender o processo como um todo, o overview do processo, como que isso aqui tudo funciona, como que o modelo biológico é gerado, como que ele passa para o planejamento, como que o planejamento utiliza ele, até desdobrar na perfuração de desmonte. E depois da perfuração de desmonte, você tem seu desmonte, como que isso afeta, às vezes, de vibração, até sua face tá livre, se ela não está livre, se é um desmonte para carregadeira, se é para escavadeira, questão da malha, seja o que for, otimizar sua malha, fragmentação, se você tem fragmentação, como que isso pode influenciar no moinho, economia de energia, muitas vezes, no moinho, se você poder conseguir fazer um desmonte melhor, tendo esse
E depois da perfuração de monte, você tem o carregamento, transporte, você tem como que isso influencia até no processo final. É a mesma coisa no meio ambiente, ou na elétrica, ou qualquer área. Eu acho que ter o entendimento do processo como um todo e qual parte dele você está, realmente te dá uma perspectiva muito melhor, eu acredito, sabe? E isso tem que ter paciência também, que isso vem com o tempo, não vai vir no primeiro mês, segundo mês, nem no primeiro ano, isso vem realmente com o tempo. Seja interessado, sempre perguntando. Muitas vezes é uma conversa, um bate-papo de 1 hora que você tem num dia. O que você faz no trabalho? Ou seja, pedindo normalmente a operação, você poderia me dar um overview do que vocês fazem, como um exemplo? Chegar o professor, operação de desmonte, que é talvez de um período um pouco mais adiante, é um material que você compartilha comigo, você já viu algo diferente em outra área, em outra, você poderia compartilhar para ver como que isso compara com o que a gente faz aqui. Eu diria que isso não veio para mim, não na minha cabeça nos primeiros 5 anos, mas hoje, com 9 anos depois, eu olho assim, que 5 anos atrás, quando eu comecei a tomar essa colagem das coisas, tem diferença para mim. Eu faria diferente no estágio, necessitar pensar, mapear o processo como um todo e conseguir ele em etapas, em passos pequenos, que tudo quando você olha para o todo, né? Até você quebrar em pedaços pequenos. Quando você quebra em pedaços pequenos, fica simples. Aí depois você coloca tudo junto de novo. E aí você já entende o ponto. Mais ou menos por aí que eu faria. Eu agradeço muito, me ajuda bastante. Caio, obrigada. Vitória Miranda. Oi. Ah, sim. Aí vocês estavam falando sobre plano de lavra. Eu sou Cleito, né? Trabalho na área de mineração e eu estava vendo falar de desmonte de rocha. Hoje a gente trabalha com desmonte, mas na trabalho a gente trabalha com calcário, né, para fabricação de cimento. Só que um calcário de desmonte nós fazemos com escavadeira hidráulica. Calcário macio, um pouco diferente do que eu tinha conhecimento. Calcário rochoso. Eu vim para uma região que a gente usa o material que a gente extrai para a fabricação de cimento, então é um calcário bem macio, né? Até um diferente, não sei se alguém que está com a gente tem conhecimento desse modelo de calcário para a fabricação de cimento. O Cairo aí você tem conhecimento dessa área, desse calcário macio para fabricar cimento? Não, eu não tenho conhecimento específico, porque eu sei o seguinte, realmente a forma de carregar, né, de transportar o material vai muito de acordo com a dureza. Então, inclusive, de 1988, quando começou a lavra, até foi feito também a partir de tratores e escavadeiras. Somente quando a gente começou a atingir uma região mais dura, que começou a ter a necessidade de perfurar e desmontar. Então, o que muitas vezes a necessidade é a dureza do material. Eu diria muita lavra, inclusive carvão é feito dessa forma também. Tem somente os retomadores ou as escavadeiras, como você está falando aí, e funciona muito bem. Sim. Carolina está travada, ela quer retomar. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 Carolina está.
Boa tarde, obrigada. Bom, se ninguém mais for fazer pergunta, nós vamos encerrar. Eu falei que era de 30 horas, nós já estamos a 1h30, a 30 minutos, a 1 hora. Nós estamos a 1h30 já, né? O processo foi bem produtivo, nossa conversa, né? E eu gostaria assim, de agradecer principalmente ao Caio pela disposição, né, por estar, né, e agora tão perto, né? Então, assim, a tecnologia vai nos eu tenho adorado essa história, viu, Caio? Assim, essas lives, chamar pessoas, né, que estão aí do outro lado do mundo, do lado da linha ali do Equador, né? Então, assim, eu tenho essa história, né? Na geografia mesmo, eu levei no semestre passado, chamei uma amiga minha que estava em Singapura, né, no olho do furacão da pandemia. Então foi muito legal, está sendo muito interessante essas experiências, né? Então, vamos aproveitar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar oportunidades, porque se fosse para me pegar, né, eu não sei um avião aqui, é muito mais difícil para mim, com certeza, né? E, além de tudo... Não, eu que agradeço, Thaís. Agradeço a oportunidade. E agradecer também o passo, né, que o professor Márcio, que é o coordenador, que hoje está coordenando, né, as coordenações, algumas engenharias do professor Márcio da Elétrica, né, então ele proporcionou aí pessoas que estavam em sala de aula também, né, que eu vi aqui, professor Fábio, que estava por aqui, eu não consigo ver todo mundo aqui, mas agradecer também esses professores que cederam um espaço, né, e falar também que ele é um núcleo de estágio e empregabilidade que está muito preocupado com essa ascensão, com essa organização da carreira, né? Então, nós queremos aí, o intuito maior é que nós possamos amparar, né, ajudar vocês a construírem um plano de carreira, né? Então, principalmente aqueles que já estão indo, né, daqui a pouco são egressos, né, também ter essa proximidade com os nossos egressos, né, para a gente saber qual é a nossa história, a sua história sendo a nossa história, e também proporcionar, por exemplo, a questão de vagas, né? Então, hoje nós temos NESE Finon, né, que é onde eu posso várias rosas, vários outros, e assim, eu tentei colocar assim, na região, né? Então é interessante que vocês curtam a também curtir também a página do a página do YouTube, né, no YouTube, que eu vou disponibilizar depois essa lá no YouTube também, tá bom? Então que vocês possam engajar, né? Então, nós estamos tentando fazer o engajamento dos nossos alunos juntamente com o núcleo de empregabilidade para que eles fiquem mais próximos, para que a gente possa assessorar vocês para construir carreira. Então, eu trago um profissional igual o Caio, né, que ele vem falando de soft skills, né, então da importância aí da organização, do conhecer a ti mesmo, né, então é extremamente importante essa gente, tá? Então, muito obrigada. Professor Marciori, abriu o microfone, o senhor quer falar ainda? Não? Não. Toda hora ele abre o microfone, eu não deixo ele falar e depois ele desiste. Ai, ai. Não sei.
Agora ele vai falar. Ok. O cara, obrigado aí, tá dando um pé a trabalhar, né? Então, Que curtindo isso? aqui, parabéns, cara. Corretores, né? Eu não quero, só estou ouvindo aqui a coração, né? Conheci muito, quem falava muito dele é o filho dele, né? O Israel, e ele falava muito bem de você. Ele toda vez, não, Caio, e agora eu estou conhecendo. Uma história para a gente que está na área, acho que é um grande privilégio, né? De coração, obrigado, né? Todo mundo aqui, o dia, ou a semana, ou o mês, até o ano, né? E é isso que motiva todos nós. Então, obrigado, Thaís. Obrigada, professor Gabi. E também ter participado, parabéns. A gente fez aí, todos apareceram em peso, né? Fiz, né? Na turma, parabéns, obrigado. Obrigada, professor Márcio. Tudo de bom. Beleza, obrigado. Eu Obrigada, agradeço a oportunidade de poder ter bate-papo com vocês aí. Então, Tudo bom? Sucesso para todo mundo aí, um abração. amém. Um abração, sucesso para você. Gratidão, viu? Mas todos, e aqui nós encerramos o regresso, sua história.